Olá, meus queridos, mais uma vez aqui juntos para meditarmos acerca da Palavra de Deus. E o texto que eu quero ler para vocês, para a nossa reflexão e para o nosso estudo, é Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10. A minha proposta dessa vez é um estudo bíblico. Então estaremos pensando acerca desse texto de Efésios capítulo 2, versos 8 e 10, que diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Peço-te, Deus, que o Senhor nos abençoe e que a Tua palavra, Pai, possa falar aos nossos corações segundo o Teu propósito, para a honra e glória do Teu nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Gosto de falar sobre graça, porque é por ela que nós estamos aqui e é por meio dela que somos alcançados por Deus. A graça é a razão de tudo. É um assunto riquíssimo para estudarmos e farei esse estudo dividindo em partes. Hoje será a nossa primeira parte. Sei que não sou teólogo, mas graças a Deus, ao contrário de algumas denominações cristãs que querem restringir o conhecimento bíblico nas mãos de alguns, os batistas incentivam a todos que tenham a Bíblia em suas mãos, para com seriedade e responsabilidade estudem e entendam os propósitos de Deus para nós. Infelizmente, alguns líderes cristãos não incentivam o conhecimento bíblico porque assim fica mais fácil manipular as pessoas. E me refiro como líderes não só pastores, bispos, presbíteros, apóstolos ou padres, mas qualquer um que exerça influência e liderança na vida da igreja cristã. Muitos, infelizmente, se colocam como pessoas que falam em nome de Deus ou pessoas cheias do Espírito, ou que se dizem usadas pelo Espírito, mas na verdade estão cheias de vaidade e de orgulho. Se consideram como profetas, mas se esquecem de olhar para as suas vidas e ver se realmente podem se colocar nesse mesmo patamar que Moisés, Daniel, Samuel, João Batista, Jeremias, Isaías, Eliseu, Elias, Natã e tantos outros profetas de verdade estavam. Por isso venho aqui fazer esse estudo pela liberdade que o Espírito dá a cada um de nós, através do sacerdócio universal, para falar de um assunto tão especial como esse. Sou apenas um músico, mas quero fazer com atenção e responsabilidade, nunca me colocando como retentor da verdade, porque a verdade é o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, e a Ele seja toda honra, glória e louvor. Como eu disse, eu quero dividir esse estudo em partes. Então nós hoje vamos começar por como funciona a graça de Deus. Depois, em outro vídeo, vamos continuar esse estudo e vamos falar sobre salvos pela graça por meio da fé. Nesse ponto, eu vou estar falando sobre o tempo da lei versus o tempo da graça. Vamos falar sobre o plano da salvação, que é manifesto não apenas no Novo Testamento, mas desde o Velho Testamento. E a terceira parte será: a salvação não vem de nós, é dom de Deus por meio da graça. E aí sim, depois de tudo que foi dito, vamos definir o que é graça. E ainda, se em nada somos merecedores das bênçãos de Deus, como devemos nos portar diante da graça? Dito isso, vamos ao texto. O texto começa dizendo: vocês são salvos pela graça, no verso 8. E o nosso primeiro ponto desse estudo é como funciona a graça de Deus. Ao contrário do que seria talvez o lógico, não vou dar uma definição sobre graça aqui, mas somente na parte final desse estudo, que não será concluído hoje. Quero falar um pouco sobre o que a graça faz e como ela se manifesta. O contexto desse início do capítulo 2 de Efésios é sobre a salvação do nosso estado de submissão às nossas vontades, que nos separa de Deus e nos torna merecedores da ira divina.
Mas, pela misericórdia divina e pelo seu amor, Deus, através de sua graça, nos deu vida com Cristo, mesmo ainda mortos em nossos pecados. É o que você pode ler lá dos versos 1 ao 5. Eu fiz um resumo aqui do que falam esses 5 versículos. Porém, a graça de Deus não é somente para a salvação. A salvação é a maior manifestação dessa graça. Mas a graça se manifesta todos os dias em nossas vidas com diferentes propósitos e de diferentes formas. Então, quanto aos propósitos, a graça se manifesta em nós todos os dias para fazermos boas obras. Deus é bom para conosco para que sejamos bons uns com os outros. O exemplo vem dele, o exemplo vem de cima. Nós somos os agentes do amor de Deus na terra. O reino de Deus é um reino de amor e paz, e as pessoas só crerão nisso se virem em nós esse amor e paz entre nós mesmos e com os outros. 1 Pedro 2,9 diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como nos tornamos povo exclusivo de Deus? Através da sua graça manifesta em Jesus. E foi para servirmos exclusivamente o povo de Deus? Não. Fomos salvos para anunciar aos perdidos o caminho da luz. De que maneira? Falando, claro, mas principalmente demonstrando o mesmo amor perdoador que Deus demonstrou por nós. Além disso, nossas boas obras são a prova de que realmente fomos alcançados pela graça de Deus. Tiago, capítulo 2, versos 17 e 19, diz assim: A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: Você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Aqui nós podemos entender que somos salvos pela graça, e isso nos coloca numa condição de igualdade para com todos os homens. A palavra visivelmente nos coloca como iguais diante de Deus. Não existe diferença diante de Deus entre nenhum ser humano. Todos os seres humanos são carentes e dependentes da graça de Deus. Independente do pecado que cometem, independente da gravidade da situação de cada ser humano na face da terra. Todos somos iguais. Todos dependem da graça de Deus. E precisamos, a partir do momento que somos alcançados por essa graça, testemunhar da nossa fé através de nossas boas obras, para que aqueles que não conhecem a Deus possam ser alcançados através do nosso testemunho, através da nossa postura, através das coisas que dizemos e fazemos. Quanto às diferentes formas em que a graça se manifesta, ela se manifesta em nós todos os dias através das bênçãos de Deus. É um erro acharmos que Deus responde nossas petições por merecimento. É um erro acharmos que Deus nos retribui com bênçãos porque agimos bem ou fizemos algo de bom. Isso é complexo e profundo. É preciso entendermos isso com calma. Primeiro, saber que Deus tem prazer em nos abençoar, porque nos ama e quer cuidar de nós. Mateus 7,11 diz assim: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Filipenses 4,19 diz assim: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Jeremias capítulo 29, versos 11 a 13 diz assim:
Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então aí está. Deus quer derramar bênção sobre nós. Não podemos duvidar disso. Agora, precisamos entender quem somos nós no mundo espiritual. Em Mateus 7,11, que acabamos de ler agora há pouco, Jesus já disse claramente: vocês são maus. Isaías 64,6. Somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Jesus disse mais: ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Marcos 10, 18. Então, precisamos entender quem somos e que nada do que fazemos é o suficiente para merecermos qualquer coisa do Senhor. Tudo sempre é por graça. Tudo que recebemos sempre será por graça. Seguindo esse pensamento, quero me ater ao Cântico de Maria, em Lucas, capítulo 1, versos de 50 a 55. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. No verso 50, então, ela diz: a sua misericórdia estende-se aos que o temem. Quem teme ao Senhor se submete e reconhece a sua grandeza. Entende que esse temor deve ser vivido e não falado ao vento. Logo, ele abre caminho à ação do Espírito em sua vida. Não age com soberba, não resiste à ação de Deus. Não é porque ele merece, mas porque ele não resiste ao Senhor. É preciso perceber essa diferença. Nos versos 52 a 53, ela ainda diz assim: derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ser rico ou ser revestido de autoridade humana não é pecado. Mas o humilde de coração, o pobre e necessitado, tem mais facilidade em não resistir ao Senhor. Deus abençoa o rico humilde e rejeita ao pobre soberbo. O humilde não é abençoado por merecimento. Deus abençoa os humildes porque os humildes precisam da bênção de Deus, reconhecem que precisam da bênção de Deus, sabem que precisam da bênção de Deus e buscam a bênção de Deus. O pastor Israel Belo de Azevedo faz uma consideração sobre a pessoa humilde que é maravilhosa. Ele diz: humilde é quem sabe que não vive de sua própria força ou luz, mas do Espírito que nele habita para corrigir, apoiar, fortalecer. Humilde é quem sabe que não faz o que faz de sua própria competência ou vontade ou esforço, embora eles cooperem com Deus. Humilde é quem reconhece o que Deus lhe faz e canta, como Maria, santo é o seu nome, no verso 49. Humilde é quem se dispõe a reconhecer os seus pecados e a se afastar da sua prática, conforme a cristalina recomendação bíblica. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago 1:21. Então, quem Deus abençoa? Ele abençoa a quem Ele quer abençoar. Ele não depende do nosso julgamento para decidir a quem ou quando abençoar. Tiago capítulo 1, versos 16 e 17, diz assim:
Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Toda é toda, para qualquer um. Não podemos nos esquecer que a maior de todas as bênçãos é a salvação em Jesus. Pela graça vocês são salvos. Essa é a maior e a principal manifestação da graça divina, a nossa salvação. Logo, podemos concluir que, por consequência, as bênçãos espirituais são as melhores que podemos ter. Gálatas 5, versos 22 e 23, diz assim: Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Não há dinheiro que compre amor, paz, alegria e todas essas coisas. Ter bens, posses e conforto ajudam demais, é muito bom. Porém, não são condições para que alguém tenha o fruto do Espírito em si, muito menos a salvação. Termos nossas petições por bênçãos espirituais atendidas é muito melhor que qualquer outra coisa que possamos pedir. Incluo como bênçãos espirituais aqui as curas e milagres feitos pelo Senhor. Mas sim, Deus nos abençoa materialmente também. Aliás, Ele abençoa a qualquer um, com o tipo de bênção que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, conforme os seus propósitos, conforme nos diz o texto de Tiago 1, que acabamos de ler. Isso é chamado de graça comum a todos, e cabe a cada um escolher se usará isso para a glorificação do Senhor ou para a sua própria condenação. O receber as bênçãos nunca será por nosso caráter ou bondade, e sim pela graça de Deus, conforme a sua vontade e propósito, mas também como consequência de nossas escolhas. Gálatas 6, versos 7 e 8 diz assim: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, alguém que é muito rico, tem muitos bens, é excelente pai, excelente marido, tem comportamento exemplar, é solidário, é generoso, ajuda os pobres, faz caridade, não é egoísta, conquistou sua fortuna de forma honesta e justa, é bom para com todos, trata as pessoas com gentileza, terá nessa vida todas as consequências de sua atitude. Só colherá coisas boas. Terá uma vida feliz e plena aqui na terra. Mas se essa mesma pessoa não glorificar a Deus, não reconhecer que Deus é quem o proveu de todas essas coisas, não se submeter a Jesus, não reconhecer que a sua vida pertence ao Senhor, ele terá uma eternidade de sofrimento, de separação eterna de Deus, e sofrerá uma dor que jamais acaba, não importa quão bom ele tenha sido aqui. Da mesma forma, aquele que é pobre, vive com muita dificuldade, tem que viver de maneira regrada, mal tem o que comer, mal tem o que vestir, mora mal, é uma pessoa que tem que lutar consigo mesma para ser generosa, porque a vida é dura. É preciso fazer muito esforço para ser humilde, porque a vida o esbofeteia o tempo todo. Esse tem uma vida de necessidade, de lágrimas e privações, e nunca desfrutará de confortos que nem sequer sonha que existem. Mas se essa pessoa buscar ao Senhor, com todas as suas dificuldades, ela se render ao Senhor, se render a Jesus, viver uma vida que glorifica ao Senhor, a sua eternidade será de plena felicidade e paz. E ele nem sequer se lembrará que já sofreu algum dia. Não devemos cometer o mesmo erro do salmista
em usar posses e bens materiais e posições sociais como parâmetros da graça divina. Salmo 73 diz assim, alguns dos seus versos: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Então, resumindo o que foi dito hoje, os que reconhecem o senhorio de Cristo e submetem suas vidas a Ele, esses recebem o dom da salvação pela sua graça. Somos alvos dessa graça não por merecimento, mas pelo amor divino. A maior manifestação da graça é a salvação em Jesus. E isso acontece para que, através de nossas boas obras, testifiquemos nossa fé no Senhor e para testemunho de quem é o Senhor e do que Ele fez e faz por nós, para aqueles que precisam conhecer a luz de Deus. Deus manifesta sua graça também através de bênçãos. Ele tem prazer em nos abençoar, porque nos ama e quer cuidar de nós. Somos abençoados não por merecimento, mas por graça. E as melhores bênçãos que podemos ter são as bênçãos espirituais. Mas sim, Deus também nos concede bênçãos materiais. Deus manifesta sua graça também de forma comum, pois Ele abençoa a qualquer um com a bênção que quiser, como deseja, de acordo com seus propósitos. Cabe a cada um escolher se usará essas bênçãos para a glória de Deus ou para a sua própria condenação. O receber as bênçãos nunca será por nosso caráter ou bondade, e sim pela graça de Deus, conforme a sua vontade e propósito. Mas também não podemos nos esquecer que recebemos as consequências das nossas escolhas. Não devemos sentir inveja daqueles que prosperam, mas no seu coração não temem ao Senhor, pois o final deles será uma eternidade de dor e aflição. Mas devemos nos alegrar na graça de Deus, que nos sustenta, nos fortalece e nos ajuda, mesmo em meio às nossas dificuldades. No próximo vídeo, a gente dá continuidade a esse estudo. Até lá!